Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que finalmente eu deixei de ser bobo dos outros e medroso. Lá na escola em que eu estudava, no final de novembro já, todos os alunos já estavam no período das últimas provas. E pra muita gente, esse era o momento mais importante que tinha, porque era a última chance de quem não tinha conseguido nota passar de ano. Eu estava na média em todas as matérias, já tinha passado no terceiro bimestre. Eu estava mais do que pronto para ir pro segundo ano do ensino médio. Porém, como a minha turma era uma das mais bagunceiras e mais terríveis do colégio inteiro, tinha uma galera precisando tirar nota boa nessas últimas provas pra não reprovar. Gente, dava pra ver o desespero desse povo que só tinha brincado e feito besteira, bagunçado o ano todo. E um desses, eu diria, o mais insuportável deles, se chamava João Pedro. E esse desquerido sentou do meu lado na prova de química. E ele simplesmente deixou o celular dele ligado debaixo da carteira e tava vendo todas as respostas da prova. O problema do João Pedro, que tava colando do meu lado, é que o gênio não colocou no modo silencioso. E aí a sala, naquele silêncio, todo mundo respondendo as questões, o celular dele vai lá e faz assim, ó. Tom, tom, prrr, pom, 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 prrr. E aí ele, assustado, desligou rápido, botou o celular debaixo dele e fingiu que nada estava acontecendo. E aí o professor de química que tava lá na frente já fez assim, ó, vindo na nossa direção. Aí o João Pedro olhou pra mim e falou assim: ó, tu cala a boca, tu não fala nada não, fica na tua. E o professor chegou perto da gente, olhou pro João Pedro, olhou pra mim e falou assim: de qual dos dois bonitões é o celular que tava tocando? Se ninguém falar, eu vou pegar as duas provas e vai ser 0 pros dois. E foi aí, gente, que naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. De todas as vezes que o João Pedro e os amigos dele me zoavam, de todas as vezes que as pessoas me tratavam como um tanto faz e eu aceitava, de todas as vezes em que eu abaixei a cabeça pros outros, porque eu era medroso. E começou a me subir um sentimento que eu não sei explicar. E enquanto o professor tava esperando uma resposta e isso tudo tava passando pela minha cabeça, o João Pedro vai lá e fala assim: ô professor, eu não gosto de entregar os meus amigos não, mas eu ouvi o som do celular vindo aqui, ó, do homem. Oi? Como é que é? Além dele não assumir o erro dele, ele ainda jogou a culpa pra cima de mim. Normalmente, eu ficaria quieto, deixaria o professor pegar a minha prova, simplesmente por medo de depois tomar uma coça do João Pedro. Mas alguma coisa naquele dia fez eu me sentir diferente. E na hora que o professor estava estendendo a mão dele pra pegar a minha prova, eu falei assim: calma aí, rapidinho. Virei pra trás, mexi na minha mochila, peguei o meu celular e botei em cima da minha mesa. E falei pro professor que meu celular estava desligado desde o início da prova, que ele podia mexer pra conferir. Eu também contei que o celular que tinha tocado era do João Pedro e que, inclusive, ele estava usando pra ver as respostas da prova na internet. E eu ainda fiz questão de falar que ele estava sentado em cima do celular. Aí o professor pediu pro João Pedro levantar, o João Pedro levantou, o professor viu que era o celular dele, pegou a prova dele, riscou, deu nota 0. E aí o João Pedro, com todo o ódio do mundo, falou assim pra mim: ai, na moral, Rômulo, tu sabe que eu dependia dessa prova pra passar. Custava nada tu deixar ele zerar tua prova, pô. É papo reto mesmo? Tu vai se ver comigo. E aí eu respondi assim pra ele: a anta da história que não colocou o celular no silencioso é você. A anta da história que ficou implicando, zoando com todo mundo o ano inteiro e não estudou foi você. E a anta da história toda que eu no segundo ano do ensino médio vou ver no primeiro é você também. Faz o que você tiver que fazer, que eu vou estar te esperando. Eu cansei de ficar abaixando a cabeça. E, gente, foi um desabafo tão bom de fazer. Eu me senti tão bem falando tudo que eu tinha pra falar. E como eu geralmente era cagão, não brigava, não discutia, não fazia nada, até o professor ficou com cara de espantado. Sem contar que a turma toda ouvindo aquilo ficou assim, ó. Que é isso? E aí o João Pedro, que tava lá com cara de bobo, ficou mais irritado. E com certeza ele ia querer aprontar alguma coisa comigo antes das aulas acabarem. Mas eu tinha perdido medo, tava confiante. E dali pra frente, a parada comigo ia ser de verdade. Oi, dia em que um menino levou um sapo pra escola e causou uma bagunça. Já no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, estava eu chegando na escola e o menino mais atentado da minha turma, o nome dele eu não vou falar porque eu não quero tomar processo de novo, é Matheus. Ele chegou pra mim e falou assim: ai, Rômulo, olha, se liga o que eu tenho na minha mochila. No caso, o que tava dentro não era um cachorro. Eu só usei o meu aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi quando ele abriu a mochila. Era um sapo, mas não era qualquer sapinho, não. Sem brincadeira, o bicho devia ser desse tamanho aqui, ó. Aqui tá um, ó, que eu achei parecido na internet. Era quase a mesma coisa. E aí, quando eu vi aquele sapo mutante, eu virei pro Matheus e falei assim: mano, qual é o seu problema? Por que é que esse bicho, que claramente está acima do peso, tá aí dentro? E aí ele simplesmente respondeu que ele tinha achado esse sapo e pegou pra fazer uma brincadeira na escola. Gente, vocês têm ideia de que era um sapo de verdade? O Matheus era muito sem limite.
E sem o senso também. Tanto é que foi logo na primeira aula que ele começou a palhaçada. Todos ali da minha sala já estavam sentados nos seus lugares, copiando a matéria do quadro. A professora lá, sentada na cadeira dela, corrigindo alguns testes. E eu quietinha aqui no meu lugar, só observando o Matheus, porque eu já sabia que a qualquer momento ele ia aprontar. Até que ele levantou do lugar dele, tirou o sapo da mochila, que devia estar sufocado já, botou ele assim pra trás, escondendo, e foi indo na direção de uma menina lá da turma. O nome dela era Giovana Furacão. Pensa numa menina braba. Era ela. E o Matheus, em pé, parado em frente à carteira dela, falou assim: "E aí, Gigi? Tranquilo? Eu trouxe um presente aqui pra tu." Aí a Giovana já respondeu ele assim: "Ô Matheus, primeiramente que pra você é Giovana. Segundamente, que você está na minha frente, eu estou copiando a matéria do quadro e você está me atrapalhando. E eu não tô com tempo pra tuas brincadeiras, não." E quando ela tava terminando de falar, o Matheus, que já estava com um sapo na mão, botou ele assim, ó, na frente dela. E a Giovana Furacão, que mais da metade da escola tinha medo, que não abaixava a cabeça pra ninguém, a brabona, sabe o que ela fez quando ela viu o sapo? Deu um grito de susto. Ela ficou apavorada. Foi tipo assim, ó. Não, tira esse bicho daqui. Tira. Ela fez um escândalo, gente, porque ela tinha um medo extremo, uma fobia de sapo, desde que ela era criancinha. E em algum momento o Matheus deve ter escutado ela falando sobre isso. E como era uma das poucas fraquezas dela, assim que ele teve a oportunidade, ele aproveitou. Ninguém nunca tinha visto ela desesperada daquele jeito. Só que o problema é que aparentemente não era só ela que tinha esse medo todo de sapo. Ainda mais um daquele tamanho. As meninas da turma, quando viram também, começaram a gritar. E a professora, que provavelmente era a única pessoa que podia controlar aquela situação, também ficou apavorada. E a sala, de uma hora pra outra, virou um caos. E pra piorar, o bocó do Matheus deixou o sapo escapulir e cair da mão dele. O bicho começou a pular na sala de aula. A Giovana Furacão, desesperadas, e as outras meninas escandalosas e medrosas começaram a correr de um lado pro outro, todas gritando, igual um coral de papagaios. Os meninos da turma, junto com o Matheus, morrendo de rir. A Lívia, uma amiga minha que era meio doidinha da cabeça, em vez de correr do sapo, tava correndo atrás do sapo, falando assim, ó: "Ai, ele é tão fofinho, olha os pulinhos dele." E aí o sapo tinha ido pulando até o pé de uma menina chamada Raíssa Pimentel. Aí ela olhou pra baixo, viu aquele mini monstro e simplesmente abaixou, pegou ele com a mão e falou assim: "Cara, é só um sapo. Ô professor, eu vou deixar ele lá embaixo no gramado, tá bom?" E realmente, da forma mais natural do mundo, ela deixou ele lá. O resto da galera foi se acalmando. A professora, que depois ficou muito braba, mandou o Matheus lá pra diretoria pra tomar advertência. E quando ele voltou pra sala, a Giovana Furacão foi até ele e falou assim: "Tu gosta de brincar com os outros, né? Me fez de palhaça hoje, mas vai ter volta, tá? Anota o que eu tô te falando." E o Matheus, olhando na cara dela, ainda morrendo de rir por causa da situação toda que tinha acontecido, respondeu assim: "Vai dar em nada, Giovana. Tu tem medo do sapinho cururu, cara, me respeita. O sapo não lava o pé." Mas mal sabia o Matheus que ele tinha brincado com a pessoa errada. Oi, fofoca do dia que teve barraco lá na escola porque confundiram o aniversariante e quebraram o ovo na pessoa errada. Eu não sei como é que é aí aonde você mora, mas aqui na região algumas pessoas têm um costume bem estranho, inclusive, que é basicamente jogar ovos, farinha, trigo e tudo mais que possa sujar a pessoa que tá fazendo aniversário no dia. É uma espécie de zoeira comemorativa. E na escola, o povo amava fazer isso com os outros. E no final do meu primeiro ano do ensino médio, tinham 3 meninas do segundo ano do ensino médio. Pensa numas garotas irritantes. Elas só falavam gritando, rindo alto, se achavam as mais bonitas da escola. Enfim, essas 3 meninas eu vou chamar de 3 mosqueteiras, porque no momento eu não vou citar nomes. Eu não quero tomar processo de novo, né? Era aniversário de uma delas. Só que na hora do intervalo, quando todas as turmas estavam lá no pátio tomando sol, conversando com os amigos, a mosqueteira número 1, que estava fazendo aniversário, estava lá conversando com os meninos do terceiro ano. E a mosqueteira 2 e a 3 estavam praticamente do outro lado do pátio, gargalhando e rindo com um menino, que era um garoto qualquer, aqueles meninos bobo do ensino médio, grande bobo. Eu e o meu grupo de amigos estávamos lá perto de uma árvore na sombra, conversando e fofocando como sempre. E do nada, esse menino que tava conversando com a mosqueteira 2 e 3, veio vindo assim, ó, pra perto da gente. E devagarzinho, em silêncio, ele chegou por trás de uma amiga minha, com um ovo na mão, e ó, na minha amiga. Só que ela era a Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola. Aí quando ela sentiu, botou a mão, pegou e viu que tinha uma casca de ovo, a gema aqui, ó, escorrendo na testa dela. Na mesma hora, ela já virou pra trás e falou assim:
Qual foi, moleque? Qual o teu problema? Aí ele respondeu assim: e ué, me falaram que era teu aniversário e que eu podia ser o primeiro a dar ovada. Aí ela olhou na cara do menino, trouxe ele pra perto dela e falou assim: me fala agora, quem foi que te falou isso? Ele contou e apontou que tinham sido a mosqueteira 2 e 3. E pra falar a verdade, não foi surpresa nenhuma saber que tinham sido elas, porque desde sempre elas nunca gostaram da Giovanna Furacão. E sempre tiveram aquela implicância boba de adolescente. E sem pensar duas vezes, a Giovanna soltou ele e já foi indo na direção das meninas gritando: eu devo estar com cara de palhaça, né? Chegou na frente das duas meninas e aí, deixando todo mundo de boca aberta, a mosqueteira 3 falou assim: ô Giovanna, a gente sabe como é que você é. Você só faz um barraco e não dá em nada. Aí a mosqueteira 2 falou assim: e é isso aí, querida. Gritar, todo mundo grita. Mas desculpa aí pela brincadeira. A gente não vai fazer mais. Vocês tinham que ver a cara da Giovanna ouvindo aquelas duas meninas falando aquilo pra ela. E quando tava faltando um segundo pra ela voar em cima das duas meninas, o povo em volta, ninguém era louco de entrar na frente. E os inspetores estavam muito longe, não ia dar tempo. Mas aí, a Raíssa Pimentel, uma amiga minha e melhor amiga da Giovanna Furacão, entrou na frente dela e falou assim: tudo que eu mais quero é ver você botando essas garotas no lugar delas. Mas aqui dentro da escola, não dá. Os inspetores e a diretora vão ver, vão chamar o conselho tutelar e vai dar o maior problemão. Aí a Giovanna boladona foi e falou assim pras meninas: vocês duas queriam um problema comigo, né? Vocês conseguiram agora! Hoje, quando a gente sair da escola, eu vou estar esperando vocês lá no campinho pra gente resolver igual gente grande. E sem barraco. Já é? E todo mundo ouviu, tá? Rapidinho a fofoca de que ia ter briga se espalhou pela escola inteira. E o campinho, gente, era um campo de futebol muito antigo que estava abandonado, que era um pouco afastado da escola e das casas. Resumo do que aconteceu depois. Depois da aula nesse dia, as meninas foram lá pro campinho pra se resolverem. E a Giovanna Furacão deu uma coça nas duas. E ao mesmo tempo, tá? Sem frescura. E com ela não tinha esse negócio de ficar assim, ó. Não, tá? Com ela era de verdade. Foi só assim, ó. E de sobra, a aniversariante mosqueteira número 1 quis entrar pra ajudar as amiguinhas. E a Raíssa Pimentel, ó, deu um jeito rapidinho também. E, gente, por mais que eu tenha gostado muito de ver aquilo e tenha sido incrível, brigar não é legal, tá bom? Não é o certo a se fazer. Então, um conselho: por gentileza, evitem o máximo que puderem, tá bom? No final de tudo, aparentemente estava tudo resolvido, né? As meninas viraram piada, a Giovanna resolveu os problemas dela e finalizamos o primeiro ano do ensino médio tranquilamente. Só que não, porque tinha 1 mês e meio de aula ainda. E muita coisa ainda ia acontecer. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que alunos de outra escola invadiram a festa de Halloween do meu colégio. Quando eu estava lá no meu primeiro ano do ensino médio e a época do Halloween tinha chegado, mais ou menos no final de outubro e início de novembro, a diretora anunciou que teríamos uma festa comemorativa. Porém, todos os alunos da minha sala estavam proibidos de comparecer à festa, como castigo. Porque, de acordo com a diretora, nós éramos a pior turma da escola. Mas é claro que eu e o meu grupinho de amigos não íamos ficar de fora dessa festa. Não ia ser muito difícil de entrar, porque tudo que a gente precisava fazer era usar uma fantasia que não desse pra reconhecer quem a gente era. Eu fui com a máscara do Jason. Pra quem não sabe qual é, vou deixar aqui pra vocês verem. Viu? E no grande dia lá, na hora da gente entrar, todos os meus amigos também estavam fantasiados. E aí, nos primeiros minutos, tava tudo ótimo. As músicas, que eram muito boas, começaram a tocar. As comidas que as turmas se organizaram pra levar já estavam disponíveis para consumir. E a fantasia do pessoal tava muito maneira. Só que aí, no momento em que as apresentações iam começar, era tipo um show de talentos com a galera toda fantasiada. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Sabe por quê? A escola tava lotada de aluno, mais do que o normal. E tinha uma galera que tava lá, que parecia que só tinha ido pra atrapalhar. Começaram a rodar a escola inteira, o que não podia, a gente só podia ficar no pátio, fazendo uma zona, uma bagunça, uma gritaria, uma falta de respeito. Aí eu comentei essas coisas que eu observei com os meus amigos e eles me falaram que realmente algo de errado não estava certo. Mas o que a gente podia fazer? Nada. Continuamos lá tentando curtir a festa. Mas sempre aqui, ó, de olho pra diretora, nem nenhum inspetor perceber que a gente tava lá. Teve uma hora que eu e a minha amiga, que era meio doidinha da cabeça, o nome dela era Lívia, e ela tava fantasiada de mulher gato, com aquela máscara preta aqui. A gente foi, né, na mesa dos salgadinhos pra comer alguns. E aí, quando a gente tava pegando lá da mesa, um salgadinho da Lívia caiu no chão. Na mesma hora, ela abaixou, pegou o salgadinho, assoprou e comeu. Só que nesse movimento, a máscara dela soltou e caiu no chão. E aí, adivinhem só quem é que estava passando lá na hora. A inspetora Dona Rose e mais 2 inspetores da escola. E aí a inspetora Dona Rose virou pra Lívia e falou assim: Lívia, o que você tá fazendo aqui? A sua turma, mocinha, foi proibida de vir à festa.
A Lívia poderia ter feito qualquer coisa. Ela simplesmente arregalou o olho, olhando na cara da inspetora, pegou calmamente a máscara dela no chão, botou no rosto, virou de costas e saiu andando. Vocês tinham que ver a cara da Dona Rose. E aí, eu fui atrás da Lívia. E atrás da gente vieram os 3 inspetores. E a Lívia, em vez de tentar despistar eles no meio da multidão, ela só foi em direção ao nosso grupinho de amigos. E quando ela chegou e eu cheguei também, os inspetores também chegaram. E a inspetora Dona Rose, que parecia que sentia o cheiro do medo, na mesma hora, quando viu a Lívia chegando perto da gente, já se ligou que nós éramos o grupinho da sala que estava proibida de ir na festa. E ia dar muito ruim, porque a gente meio que invadiu a escola, né? Foi a hora que do nada surgiu uma coragem dentro de mim, coisa que quase nunca acontecia, porque eu era um cagão. E eu olhei na cara da inspetora Dona Rose e falei assim: inspetora, eu sei que a gente tá errado, mas não tem só a gente de intruso, não. Olha, tem um monte de gente aqui hoje que, diferente da gente, nem é dessa escola. Olha só, fazendo bagunça, atrapalhando a festa comemorativa, gritando, fazendo zona na nossa escola, arrumando confusão. Foi a hora que a Raíssa Pimentel, a menina mais sinistra que eu conhecia, que era minha amiga, falou assim: é sério, inspetor, é só prestar atenção e olhar em volta. Estão estragando com a festa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Os inspetores e a Dona Rose começaram a prestar atenção e viram que realmente tinha um monte de gente que nem da escola era. E esse povo que era de outro colégio provavelmente ouviu falar que as festas da minha escola eram as melhores. E aí, pra poder entrar e aproveitar, eles tiveram a mesma ideia que eu e os meus amigos. Colocaram uma fantasia que não desse pra perceber quem era e aproveitar. E aí, mesmo a inspetora Dona Rose estando com muita raiva da gente porque não obedecemos o castigo, ela estava com mais raiva ainda dos intrusos que nem de lá eram. E aí, gente, rapidinho, ela deu um jeito de falar com a diretora Dona Ana. Aí a diretora, já boladona, subiu lá no palco, pediu pra música parar, pegou o microfone e começou a falar. Uma boa noite a todos. Eu acabei de receber a péssima notícia de que nem todos os adolescentes e alunos presentes aqui na escola hoje são realmente estudantes daqui. E estão atrapalhando o nosso evento. Peço por gentileza que todos que não têm a sua matrícula nesse recinto escolar se retirem agora. Caso contrário, por causa da invasão de alguns aí, eu irei chamar o conselho tutelar e a polícia. Vocês tinham que ver a cara que todo mundo no pátio que estava em volta do palco fez, olhando um pro outro. E nessa hora, quando a diretora Dona Ana terminou de falar, o povo que realmente era da escola começou a prestar atenção na galera que estava em volta. A verdade é que tinha muita rivalidade no dia a dia escolar. Muita gente lá se odiava, mas mexeram com a nossa escola. E os próprios estudantes começaram a expulsar a galera que não era de lá. Realmente funcionou. Com a união do pessoal, quem não era da escola começou a ir embora. Tanto por medo da polícia, quanto por medo da gente. Com certeza, aquela foi uma das cenas mais épicas que eu já vi em todo o meu ensino médio. Aí era a inspetora apontando pra alguém, falando assim: você aí, eu não te conheço. Pode ralar, mete o pé. A Giovana Furacão, uma amiga minha barraqueira da minha sala, se juntou com as meninas grandonas do terceiro ano do ensino médio. Tinha que ver elas expulsando o povo. A Giovana só chegava assim, ó: aqui, ó, querida, tu não ouviu a minha diretora, não? Tu e tuas amigas pode meter o pé, eu não vou falar de novo não, hein? Senão quem vai tirar vocês daqui sou eu. Resumindo tudo o que aconteceu depois aqui pra vocês. Aparentemente, a galera que não deveria estar lá na festa não estava mais. Tirando, é claro, eu e os meus amigos, que a inspetora fingiu que não viu que a gente estava lá. A festa melhorou muito depois que só o pessoal que estudava lá ficou. E sem dúvidas, aquela foi a melhor festa de Halloween que eu já fui em toda a minha vida. Como o ano já estava acabando, eu pensei que depois daquela festa, nada demais ia acontecer depois. Aconteceu foi muita coisa. Foi fofoca do dia em que a minha professora favorita, já era final de outubro. O primeiro ano do ensino médio estava quase acabando. E certo dia, lá no colégio, o sinal da hora da entrada já tinha tocado. Cada aluno foi para sua sala e o pessoal da minha turma sentou cada um nos seus lugares e ficamos esperando a nossa professora aparecer. A professora Dona Beth. Ela era engraçada, carinhosa, amiga de todo mundo, não tinha um ser humano lá na escola que não gostava dela. Mas nesse dia, tinha algo de errado. E eu, os meus amigos e os meus colegas de turma já estávamos esperando ela há 20 minutos. Aí, um aluno que tinha ido no banheiro, voltou de lá e assim que ele entrou dentro de sala de aula, ele chegou desse jeito e falando assim, ó: gente, sabe a professora Beth? A inspetora acabou de falar pra mim que ela foi de arrasta pra cima, que ela foi dessa pra melhor, entendeu? Que ela se foi, gente. E a gente tá liberado pra ir embora, porque não vai mais ter aula hoje, não. Aí ele foi até a mesa dele, pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta da sala. Nesse momento, todo mundo ficou assim, ó. Porque a gente não tava entendendo, não dava pra saber se era verdade ou não. O menino da nossa turma que falou isso pra gente era um dos meninos do colégio que mais aprontava. Ele não tinha limite, brincava e zoava com tudo. O nome dele eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque esses dias eu esbarrei com esse menino aqui na rua da minha cidade e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Acho que ele chegou a ver algum dos vídeos que eu já postei em que eu falei do nome dele. Então, pra evitar confusão, pra evitar problema,
não falarei o nome. É Matheus. Mesmo sem saber se era verdade ou não o que ele tinha acabado de falar, como era um assunto muito pesado pra ele estar brincando com isso, todo mundo ficou em choque, porque era a nossa professora preferida. Tipo, já era, acabou. E a gente nem sabia como, nem o que tinha acontecido. Aí umas meninas lá da sala começaram a chorar, outros alunos foram juntando seus materiais pra poder ir embora. E eu, que estava extremamente chateado, peguei o meu celular, entrei no grupo dos representantes que eu tava e perguntei se alguém das outras turmas já sabia do falecimento da professora Beth. E os representantes das outras turmas foram me respondendo ali no WhatsApp, que não sabiam, que eles estavam muito tristes, sabendo naquele momento. E como não tinha muito o que fazer, todo mundo chateado, pegou o seu próprio material e foi indo pro pátio da escola pra ir embora. Na hora que a gente foi passar em frente ao corredor que ficava a sala da diretora, a porta dela abre. Ela sai, olha pra gente e fala assim: ô, primeiro ano, vocês estão indo aonde? Aí eu respondi pra ela que a gente tinha ficado sabendo que a dona Beth tinha falecido e que não ia mais ter aula, por isso estávamos indo embora. Aí a diretora falou assim pra mim: como é que é a história? E aí simplesmente por trás dela, também saindo da sala da diretora, aparece, sabe quem? A professora dona Beth. Vivíssima, em carne e osso. A minha cara foi no chão. A professora Beth simplesmente falou assim pro pessoal que tava ali: queridos, que história é essa de que eu morri? Eu tava aqui na diretora, resolvendo algumas notas de alguns alunos. Mais uma vez, o Matheus tinha feito uma mentirinha, uma pegadinha, uma trollagem com todo mundo. Olha, não sei como é que eu fui tão bobo de acreditar. Aí vocês prestem atenção agora no nível de confusão que um ser humano só causou. Uma galera que tava chorando foi abraçar a professora, falando: ai, graças a Deus, a senhora tá bem, tá viva, tá tudo certo. Outros alunos só estavam com raiva da cara do Matheus. Já tinha gente no pátio esperando só o portão abrir pra ir embora. Mas, além disso tudo, vocês lembram que eu tinha mandado mensagem no grupo dos representantes? Pois é, os que viram passaram a notícia pro pessoal das suas turmas. E em poucos minutos, muita gente já estava sabendo. Inclusive alguns professores. Tinha um monte de gente de outras salas tristes porque pensaram que era verdade. Sem contar a galera que tinha saído de sala e foi na secretaria pra saber se era verdade. A escola definitivamente virou um caos. Gente, agora é engraçado, mas no dia, nossa, que raiva que me deu. Quando finalmente tudo foi desmentido e a situação já estava tranquila e todo mundo já estava nas suas salas, a diretora e a professora Beth foram lá na minha turma. A gente tentou explicar que não era culpa nossa, e sim do Matheus, que tinha inventado a mentira. Só que a diretora dona não quis nem saber. Ela só falou assim com a gente: olha, é o seguinte, eu não sei quem é mais sem noção, o Matheus, que inventa essa mentira sem pé nem cabeça, ou vocês que acreditam nele. Por causa dessa palhaçada que começou aqui nessa sala, a escola toda hoje virou uma bagunça. Vocês estão oficialmente desconvidados da festa de Halloween. E o senhor Matheus, na hora do intervalo, eu quero você na minha sala. E o senhor também, apontando pra mim. Aí ela continuou falando: porque eu sei que foi você que começou a fofoca nos grupos, tá? Então eu quero conversar com você também. Ela me chamou de fofoqueiro. E eu sou até hoje. Depois disso, ela saiu da nossa sala e a nossa aula voltou a ser normal. Foi a hora que o Matheus gritou assim: aí, eu enganei geral, mané! Debochando da nossa cara. Mas aquilo não ia ficar assim, não. O aniversário do Matheus estava chegando. E logo, logo, a turma inteira ia dar o troco. E além disso, vocês acham que eu e os meus amigos íamos ficar de fora da festa de Halloween? A gente ia dar um jeito de entrar. Oi! Fofoca do dia em que uma mulher invadiu a antiga escola onde eu estudava e causou confusão, barraco, gritaria e um pouco mais. Bom, lá no finalzinho do meu primeiro ano do ensino médio, todos os piores alunos do turno da manhã, incluindo eu não me orgulho disso, fomos obrigados pela diretora a assistir um filme educativo depois do horário de aula normal. Foi aí que no silêncio, assistindo aquela chatice, todo mundo começou a escutar um Aparentemente, pareciam pessoas discutindo alto demais, só que estava bem longe de onde a gente estava. O barulho foi chegando cada vez mais próximo da sala onde a gente estava assistindo o filme. E foi aí que, do corredor que tinha do lado da sala, a gente escutou a dona Rose, a inspetora mais sinistra daquela escola. E ela tava falando alguma coisa tipo assim: senhora, você não pode entrar aí, senhora, isso é invasão da escola, eu vou chamar a polícia. Nesse momento a diretora pausou o filme e alguma outra mulher que estava com a inspetora do lado de fora da sala respondeu assim, gritando: eu não quero saber de nada, que não sei o que não sei o que lá. A mulher da secretaria falou que ele tá nessa sala, eu quero falar com ele agora. Gente, não deu 5 segundos, alguém abriu a porta da sala. Era uma mulher já adulta e ela estava exatamente com essa cara aqui, ó, olhando pra todo mundo dentro da sala. E junto com ela entrando na sala, tinha uma menina que estava sendo segurada pelo braço. Era uma aluna. E eu só sabia quem era aquela menina porque ela ficou popular na escola, depois que começou a namorar um menino do 3º ano do ensino médio. Vendo aquela situação toda, a diretora ficou sem entender nada, virou pra mulher que saiu entrando na sala e perguntou assim pra ela:
Ei, 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 ei! Senhora, você pode, por favor, se acalmar, tá? E me explicar o que tá acontecendo? Aí, a mulher respondeu. Não tem nada pra se acalmar aqui não, tá bom? Porque eu tô com essa menina aqui, que é a minha filha, é a Rafaela. E eu quero saber, dentre esses meninos que estão aqui nessa sala, que eu sei que ele tá aqui, quem é o Kaique. Aí pra vocês não se perderem na fofoca, eu vou explicar pra vocês. Esse tal Kaique era o mais conhecido como 2K, o apelido dele. Ele era simplesmente um dos moleques mais conhecidos do colégio inteiro. Além dele andar com a galera mais popular, ele já era do terceiro ano do ensino médio, já ia de moto pra escola, já tinha mais de 18 anos. E além disso tudo, ele era o menino que namorava a Rafaela, a filha da mulher que tava fazendo escândalo. Voltando pra fofoca. Quando a diretora, Dona Ana, e a Rose, inspetora, foram pra perto da mulher pra tentar acalmar ela, a mãe da Rafaela começou a falar assim: não me encosta, não me encosta. Eu não vou fazer nada demais, eu só quero saber quem é Kaique pra eu conversar sério com ele. Até que ele falou assim: qual foi, tia? Sou eu mesmo? Passa a visão, passa a visão. Pra quê? A mãe da Rafaela ficou com mais raiva e falou assim: passar a visão? Eu vou te passar a visão então. Sabe minha filha, Rafaela? Ela está grávida. E de acordo com o que ela me falou, você é o namoradinho dela. Então o filho é seu. Até a diretora ficou sem saber o que fazer com a cara de espanto. Até ela! Mas ninguém ficou mais surpreso do que a Lívia, minha amiga, que era meio lerdinha da cabeça, que ela não conseguiu segurar a emoção de ouvir uma fofoca bombástica dessa e simplesmente fez assim: mentira! Rafaela! Desculpa, gente. Todo mundo olhou pra Lívia, mas ela já tinha ficado quieta, então o barraco continuou. Surpreendendo todo mundo, o Kaique falou assim: ô tia, pode ficar suave, pode ficar tranquila, que eu não sou moleque não, entendeu? Eu tenho compromisso com as minhas coisas, tá? E a tua filha, com ela, não vai ser diferente. E se eu tiver que sustentar ser papai, eu vou ser papai. Pegou a visão? Quando ele completou a frase perguntando se a mãe da Rafaela tinha pegado a visão, ela respondeu assim: tu tá perguntando se eu peguei a visão? Tu tá achando que eu tô brincando contigo, moleque? Tu tá achando que isso aqui é brincadeira? Foi a hora que ela começou a demonstrar que ela ia pra cima dele. Aí, a inspetora, Dona Rose, entrou na frente da mãe da Rafaela e deu um grito assim, ó: chega! Escuta aqui, senhora. O que você tiver que resolver sobre a gravidez da sua filha, resolva fora da propriedade escolar. E eu entendo a sua situação, mas não é invadindo a escola e fazendo esse escândalo que funcionam as coisas por aqui. Ou você sai agora, ou eu mesma te tiro dessa sala e ainda chamo a polícia. Aí, a mãe da Rafaela falou assim: tá bom, eu vou sair, mas isso não vai ficar assim não. Kaique, lá fora da escola a gente resolve. Eu sei onde tu mora, tá? E aí, finalmente, a mãe da Rafaela e a Rafaela foram embora. E depois dessa confusão toda, a diretora ficou em choque com o que tinha acabado de acontecer. Aí, ela liberou a gente pra sair mais cedo e chamou o Kaique pra ter uma conversa séria com ela lá na sala dela. E durante os outros dias dessa semana, não se falava em outra coisa sem ser a gravidez da Rafaela e o Kaique ser pai. As fofocas que rolavam lá na escola, as brigas, confusão, era coisa sinistra, coisa pesada, tá? Escola pública não é brincadeira, não. E isso é porque eu não contei nem a metade do que ainda tava pra acontecer. Inclusive, naquele ano ainda. E pra você aí, menininho e menininha, se cuidem. Gravidez não é brincadeira, tá? Tchau. Oi, fofoca do dia em que a diretora da minha antiga escola fez uma das maiores loucuras da vida dela. E deu ruim, gente. Muito ruim mesmo. No mês de setembro, praticamente no final do ano já, no primeiro ano do ensino médio, a diretora, Dona Ana, criou um projeto dentro da escola que adicionava uma nova turma, feita apenas por alunos que só tiravam nota baixa, que eram muito brigões, que eram muito zoeiros e que não respeitavam as regras. Todos os piores alunos da escola. Era praticamente uma recuperação geral, que iria acontecer sempre depois da aula normal, a partir de 12h30 até 3 horas da tarde. E isso tudo foi do nada. Tanto é que um certo dia, quando eu cheguei na escola, tinha um monte de gente vendo alguma coisa nova lá, que alguém tinha colado na parede e o pessoal tava olhando meio assustado. E era simplesmente uma listagem com todos os nomes dessa nova turma do projeto. Eu tinha certeza que o meu nome não estaria lá, porque eu era um aluno tranquilo. Quebrei a cara. Eu estava lá. E provavelmente foi porque sempre que tinha confusão, eu tava lá pra saber da fofoca. Aí a diretora deve ter achado que eu fazia parte. Mas pelo menos eu não tava sozinho. Tinha 3 amigos meus comigo. Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu já conheci. Raíssa Pimentel, a mais sinistra. E o Thales, o menino mais escandaloso da escola. E no dia seguinte, o caos começou. Na nossa turma única tinham 37 alunos. Agora você imagina aqui comigo, como que uma diretora pega 37 dos piores alunos da escola inteira, junta dentro de uma sala e acha que isso vai dar certo. Quando eu entrei dentro da minha nova sala, eu e meus 3 amigos fomos e separamos os nossos lugares pra gente sentar na sala. Aí uma inspetora brabona que tinha lá na escola foi na sala pra fazer a chamada e ver quem estava presente e quem estava ausente. A minha amiga Giovana Furacão, assim que passou da letra G, pediu pra ir ao banheiro e saiu. Aí nesse período de tempo até ela voltar pra sala,
uma menina chegou atrasada. E essa menina não foi e sentou no lugar da Giovana Furacão? E quando eu avisei que já tinha alguém sentado lá que só tava no banheiro, a menina me olhou de cima a baixo e falou assim: aí o problema não é meu, ela que procurou outro lugar pra ela sentar. Essa garota não tinha ideia no que ela tava se metendo. No que a Giovana Furacão voltou pra dentro de sala de aula, a diretora chegou. Foi a hora que ela mandou todo mundo ficar em silêncio e sentar nos seus lugares, porque ela ia explicar tudo sobre como funcionaria o projeto. E a única pessoa dentro daquela sala que ainda não tinha sentado pra ouvir a diretora era a Giovana Furacão, que tava assim, ó, de braço cruzado, olhando pra menina sentada no lugar dela. Aí a Giovana foi e falou assim pra menina: é o seguinte, você chegou atrasada, viu que a minha cadeira estava ocupada com a minha mochila, botou ali no chão que eu tô vendo, está sentado no meu lugar e ainda vai ficar me olhando com essa cara de sonsa? Você pode, por favor, meter o pé daí e escolher outro lugar pra você? Aí a menina foi e respondeu assim: meu amor, eu não vou sair. Se você quiser mesmo sentar aqui, é só você me tirar. Aí a Giovana falou assim: como é que é? Nisso a diretora falou pra elas duas pararem de palhaçada e se resolverem porque ela queria dar lá a explicação dela. Aí a Giovana virou pra diretora e falou assim: ah é? Calma aí, dona Ana, que eu vou resolver então. Pegou a mochila da menina que estava em cima da mesa e fez assim, ó. Jogou lá no fundão da sala. Depois ela foi por trás da cadeira, segurou na parte de trás e foi puxando com a menina sentada. E a garota não saiu de lá não, tá? Ela ficou na cadeira. E a Giovana lá, puxando ela. Quando a Giovana, trazendo a menina e a cadeira, chegou lá no final da sala, ela deixou a cadeira lá, pegou uma cadeira que tava vazia e botou no lugar que ela queria ficar sentada. E a menina que tinha roubado o lugar tava assim, ó, na cadeira, assustada porque a Giovana, numa facilidade, levou ela lá pro outro lado. Vendo essa cena toda, a turma não se aguentou, começou a rir, começou a gritar, fazer escândalo. A diretora tentando falar há 10 minutos, já a turma numa palhaçada só. E aí, nesse mesmo dia, em poucos segundos, um menino jogou papel de bolinha no outro. Esse menino não gostou, os dois começaram a discutir. E, de repente, os dois levantaram e já, ó, grudaram um no outro, gente. Uma coisa de doido. E era briga mesmo. O povo da turma tentando separar, ninguém conseguia. A diretora gritando, ninguém escutava. Mas aí o novo inspetor Rogério, que tinha 2 metros de altura, chegou lá dentro da sala e resolveu o problema. Segurou um menino com uma mão de um lado e o outro com a outra mão do outro lado. A turma toda tomou uma esculachada legal. Os 2 meninos da briga levaram suspensão, mas a maioria da turma não tava nem aí pra nada. E eu acho que no primeiro dia, a diretora percebeu que ela tinha feito besteira de juntar aquele bando de maluco tudo num lugar só. Mas, em vez de se arrepender e acabar com o projeto, ela continuou. E o segundo dia foi 1000 vezes pior que o primeiro. Oi, fofoca do dia em que roubaram um celular da menina lá na escola. E teve barraco. E foi o barraco. No final do meu primeiro ano do ensino médio, a diretora, mais conhecida como Dona Ana, juntou todos os piores alunos do turno da manhã e com eles criou uma única turma. E aí, todo dia, depois da aula normal, essa galera que a diretora selecionou era obrigada a ir pra uma sala que tinha lá no último andar da escola pra ter aula com a própria Dona Ana, de 12h30 até 3 horas da tarde. E ela jurava que ela ia conseguir transformar os péssimos alunos em ótimos alunos. Tadinha. Ela se iludiu. E se iludiu feio. Em uma dessas aulas desse projeto maluco, a Dona Ana falou que todos nós iríamos pra biblioteca pra fazermos um trabalho. E aí fomos nós pra fazer aquela chatice. Porém, eu esqueci a minha caneta na sala. E aí eu tive que voltar lá pra poder pegar. E junto comigo de companhia veio a minha amiga Giovana. E quando a gente pisou dentro da sala de aula, uma menina que era do projeto, que não tinha ido ainda pra biblioteca, tava lá no fundão da sala assim, ó, com uma mochila, com uma cara de sonsa. Mas até então, e aí? Eu fingi que nada tava acontecendo, peguei a minha caneta e eu e Giovana voltamos pra biblioteca. Eu só achei estranho uma coisa. Aquela menina sentava lá na frente, perto do quadro. O que aquela hora, naquele momento, ela estava fazendo lá atrás? Enfim, em algum momento, a gente terminou o trabalho e voltou geral pra sala. Tava faltando 2 minutos pro sinal tocar e a gente, ó, meteu o pé pra casa. Foi a hora que uma menina começou a gritar que nem uma louca. Aí essa querida tava falando que tinham roubado o celular dela, que o celular dela tinha sumido, que ela tinha deixado em cima da mesa e que ninguém ia sair da sala enquanto não achasse aquele Nokia tijolão que ela tinha. Tijolão ainda era pouco, porque o celular parecia uma pedra, a grossura dele. Quem é que em sã consciência ia roubar um negócio desse? Só se quisesse jogar em alguém. Ah, quase que eu esqueço de falar. Essa menina era a mesma que estava na sala enquanto todo mundo estava na biblioteca, com a cara de sonsa. Normalmente a escola não se responsabiliza pelo celular de nenhum aluno. Mas nesses casos que aparentemente é roubo, a diretora é obrigada a tomar uma providência. E foi aí que a Dona Ana disse assim pra gente: olha, se esse celular não aparecer, eu vou ter que chamar a polícia. Uma coisa era fato. Somente a galera da nossa sala é que poderia ter pegado o celular da menina. Porque o inspetor que ficava na escada não deixava ninguém, sem ser do projeto, subir lá pro último andar na nossa sala. Ou seja, o culpado, o ladrãozinho, tava ali. E aí, como todo mundo tava louco pra ir embora logo, aquela situação era muito chata, o culpado não aparecia, não falava nada, e aí o pessoal começou a se acusar, era um falando daqui, o outro falando de lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, virou uma gritaria, uma zona, aí do nada já tava num barraco, aquela sala tava uma maravilha. Eu tenho certeza que naquele momento tudo que a diretora queria era pegar uma granada, jogar lá dentro, sair da sala, fechar a porta e esperar acontecer. Porém, ela tinha que resolver o problema. E aí ela mandou todo mundo, ó, shh. Quando a turma ficou em silêncio, a Dona Ana pediu pra única amiga que essa menina tinha
ligar pra ela, pra ver se o celular tocava e a gente achava. No que a menina clicou no botão de ligar, todo mundo assim, ó, pra ver se escutava alguma coisa. E aí, de repente, esse toque. Vindo de onde? Lá do fundão da sala. Aí foi, a diretora e a menina assim, ó, seguindo o som. Até que elas chegaram na mesa de um dos meninos, que não tava nem aí, sabe? Era um dos meninos mais zoeiros da escola inteira. O nome dele era Matheus. Ele só ia pra escola pra atentar a vida dos outros. E aí, o Matheus, ouvindo o barulho vindo da mochila dele, e de frente com a diretora e com a menina, começou a rir. E falou assim, ó, diretora, eu não sei de nada não. Alguém que colocou esse negócio aí na minha mochila. Na hora que ele pegou pra abrir e tirar o celular, eu olhei aquela mochila e lembrei que era a que a menina estava mexendo quando todo mundo tava na biblioteca. Na mesma hora, eu olhei pra minha amiga Giovana, que tinha ido na sala comigo. Ela olhou pra mim e a gente entendeu tudo. Pensa aqui comigo. Com toda certeza, a própria menina que deixou o celular na mochila do Matheus. O próprio celular dela, gente. Pra poder incriminar ele de roubo. Até porque, pelo que eu me lembro, eles dois não se gostavam. Na verdade, eles se odiavam. Sabe aquelas duas pessoas na escola que não se dão de jeito nenhum? Eram eles dois. Como a diretora já estava de saco cheio, ela pegou a pedra, não, o celular, entregou pra menina, falou pra nossa turma que já tinha dado horário, que tava todo mundo dispensado, que a gente podia ir embora, menos o Matheus, que ia ter que ir pra sala dela ter uma conversa séria. E aparentemente a história acabou, o Matheus se ferrando no final, certo? Errado. Porque a Giovana, minha amiga, que viu a menina mexendo na mochila do Matheus, falou assim na frente da sala inteira e da diretora. Ô, garota, aí do celular, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei qual é a treta de vocês dois, e eu não quero nem saber. Mas comigo é o certo pelo certo. Eu vi você mexendo na mochila do Matheus quando não tinha ninguém na sala de aula. O que a diretora, dona Ana, com todo respeito, tá, diretora, vai fazer com essa informação? Eu não tô nem aí. Mas o meu papo pra você é um só. Se você, em algum momento, fizer uma brincadeira ou uma palhaçada dessa comigo, ou com qualquer um dos meus amigos que tá aqui, eu mesma vou te mostrar o porquê que eu estou aqui entre os piores alunos. E aí, o clima na sala de aula ficou incrível. A máscara da menina Sonciane tinha caído, a diretora, que provavelmente ia expulsar o Matheus e chamar a polícia, teve que voltar atrás e pedir desculpa pra ele. E quem tomou a advertência, teve que ir pra diretoria e teve os pais chamados, foi a menina. E cá entre nós, eu acho que ela se deu mal, porque pelo que eu fiquei sabendo, a mãe dela, ó, na escola mesmo, na frente de todo mundo, foi a fofoca da semana. E até que a situação no final ficou bem. O problema é que essa menina pegou raiva da Giovana, minha amiga. E não ia demorar muito tempo pra ela fazer uma graça. Mas a Giovana não era qualquer uma. E a parada ficou sinistra. Oi, fofoca do dia em que uma professora teve um surto de raiva dentro de sala de aula. Eu lembro direitinho, as férias do meio do ano tinham acabado. E aí, chegou o primeiro dia de aula. Aí, deu o horário da entrada, o sinal tocou e era cada um pra sua sala. E a minha turma, que com certeza estava entre as piores da escola, nesse dia, eu acho que por causa das férias, tava todo mundo tranquilo, na paz. Ninguém tinha brigado por causa de lugar. Ninguém tinha discutido ainda, ninguém gritou, ninguém nem jogou cadeira em alguém. Realmente tinha tudo pra ser um dia bom. Porém, tinha um ser dentro do colégio que não estava feliz. E era a professora de português. O nome dela eu não vou falar aqui, porque eu tô todo cagado de medo dela me processar. Professora Aline. E eu falo mesmo. Mas caso esse vídeo chegue até você, professora Aline, eu ficaria muito feliz mesmo se você não me processasse. Voltando aqui pra fofoca. A galera da minha sala tava cada um nos seus lugares, conversando tranquilamente. Tava no horário da primeira aula e a gente só escuta assim no corredor. Só pelo som, todo mundo já, ó, ficou quietinho, porque a gente sabia que era a professora Aline. E, gente, vocês não estão entendendo. Essa professora se achava a segunda diretora da escola. Era ignorante com todo mundo, inclusive com os funcionários da escola, mas se tinha uma coisa que ela gostava muito, era de esculachar os alunos. Quando ela chegou na sala de aula, ela abriu a porta e já chegou falando pra gente abrir o livro na página não sei o que lá, que não sei o que, e nem deu bom dia direito. Aí no meio da explicação, ela sempre fazia uma pergunta que ninguém tinha como saber a resposta, ninguém respondia, ela ia lá e humilhava a nossa turma. Falava que se continuasse desse jeito a gente não ia ter futuro, que nós éramos preguiçosos porque a gente não estudava. O tempo foi passando, e ela lá falando na nossa cabeça, até que uma amiga minha, que se chamava Raíssa Pimentel, e ela era uma das meninas mais sinistras da escola, ela não tinha medo de nada, nem de ninguém, foi dar uma olhada no celular pra ver que horas eram. Na hora, pareceu que a professora Aline sentiu o cheiro de tela do celular ligando. Na mesma hora, ela virou pra trás, e lá do quadro, ela apontou o dedo pra Raíssa Pimentel e falou assim, ó: me entregue o seu celular agora, porque é proibido o uso dentro da propriedade escolar. E aí a professora Aline, com aquele salto de 1940, começou a ir na direção da Raíssa Pimentel. No que a professora estava chegando na mesa, a Raíssa Pimentel, encarando dentro da alma da professora, segurando o celular, levantou, botou as duas mãos pra trás e ficou esperando. Quando as duas estavam frente a frente, a professora Aline falou assim: pode ir me entregando, você só pega esse celular agora com os seus responsáveis amanhã lá na diretoria. Aí a Raíssa respondeu assim:
Eu não vou entregar. A professora Aline começou a ficar com raiva e falou assim pra Raíssa Pimentel: como assim você não vai me entregar? Quem manda nessa sala de aula sou eu. Nisso, a Raíssa falou que só tinha visto a hora e que se a professora realmente quisesse pegar o celular dela, ela tinha que pegar o celular de todo mundo que também tava mexendo. E disse também que regra era regra e tinha que valer pra todos. E aí ela começou a mostrar um monte de alunos que também estavam mexendo no celular. E o melhor é que essa galera que ela apontou era só o povo que não gostava dela de jeito nenhum. Que falava mal dela, que tentava arrumar briga, que dedurava ela. Depois que ela falou isso tudo, as duas, tanto a professora quanto a Raíssa, ficaram se encarando uns 30 segundos. As duas nem piscavam. E quando a professora percebeu que a Raíssa realmente não ia entregar o celular dela sozinha, ela simplesmente começou a surtar de raiva. Ela era uma professora que não costumava gritar. E ela começou a gritar. Ficou circulando dentro de sala de aula, brigando com os alunos, reclamou. E quanto mais ela reclamava, com mais raiva ela ficava. Aí, depois de um tempinho, a professora voltou na mesa da Raíssa Pimentel e falou assim: eu não posso pegar o celular da tua mão, mas é o seguinte, a minha aula você não assiste mais essa semana. Sai de sala agora e fique sabendo, mocinha, que você perdeu 2 pontos na minha matéria. Aí a Raíssa Pimentel, na maior tranquilidade do mundo, falou assim pra professora: é isso, tamo junto, professora. Aí ela pegou o material dela e o celular e saiu de sala. Aí a professora, ela já estava estressada, ficou um pouco mais estressada e falou que quem não quisesse mais assistir aula naquele dia podia sair também, que ela já estava de saco cheio, e ela admitiu que odiava a nossa turma. Foi a hora que os amigos da Raíssa Pimentel e alguns alunos começaram a se levantar um por um e sair de sala. E saiu muita gente, tá? Tanto é que na hora que eu saí, tinham só 11 alunos lá dentro. Agora eu vou resumir o que rolou depois. O pessoal da minha turma, que preferiu sair de sala de aula por causa da professora, ficou andando de bobeira pelos corredores da escola e na biblioteca. A diretora viu, chamou a gente pra conversar, a gente contou tudo que tinha rolado sobre a professora, e a diretora só falou que ia ter uma conversa muito séria com a professora. E todo mundo ficou feliz, porque a gente imaginou que a professora ia mudar pra melhor. Só que depois da conversa com a diretora, mal a minha turma sabia que a professora Aline ia enlouquecer de vez. E que dali pra frente, nas aulas dela, o circo ia pegar fogo. A parada ia ficar feia. Oi, fofoca da festa mais apocalíptica que eu já fui em toda a minha vida. Basicamente, o terceiro ano do ensino médio é o último ano de qualquer aluno dentro da escola. Se o estudante não reprovar, né? Óbvio. E aí esse povo quer curtir e aproveitar ao máximo os últimos momentos com o pessoal do colégio. E no meu primeiro ano do ensino médio, a galera do terceirão organizaram uma festa nas férias do meio do ano. Só que na hora de fazer os convites pra chamar o pessoal pra festa, parece que só convidaram gente doida. E, inclusive, eu e os meus amigos fomos convidados. Vocês não estão entendendo. Quando eu cheguei na festa, eu olhei em volta. Era uma casa gigante, com piscina, o som muito alto, nenhum adulto responsável e um monte de adolescentes, um mais perturbado que o outro. Era gente gritando, tinha um povo rolando no chão, outro já virando mortal pulando dentro da piscina, uma beijação. Pra onde tu olhava, tu via os casais se abraçando, se beijando. Tava uma loucura, uma zona. Aquilo ali tava perfeito. A energia daquele lugar, todo mundo dançando, tava muito bom. Eu e os meus amigos aproveitamos muito os primeiros 15 minutos, porque depois disso, foi um problema atrás do outro. Começou comigo, né? Que dei um jeito de escorregar na beirada da piscina e cair lá dentro. Eu tava com a minha roupa toda, gente, incluindo casaco, meia, tênis. Todo mundo viu. Eu passei a maior vergonha. Pouco tempo depois, do nada, uma mulher mais velha, que aparentemente ninguém conhecia, entrou dentro da festa e ela tava assim, ó, procurando alguém. Aí ela olhou pra uma menina e gritou assim: ah, bonita! Muito bem! Aí abaixaram o som e a festa parou pra prestar atenção no que aquela mulher tava falando. E ela tava assim, ó, indo na direção da menina igual um touro. E tava gritando assim, ó: ué, filha, você não me falou que tava indo pra igreja com as suas amigas? A partir de hoje você tá de castigo até fazer 18 anos. E essa mulher pegou na mão da filha dela e levou ela pra fora da festa. Todo mundo ficou em choque. Na escola, aquilo ali com certeza ia virar fofoca. Porque essa menina era uma das populares e ela se achava. E passou a maior vergonha. Não mais do que eu, que tava todo molhado. Depois disso, aumentaram o som de novo no máximo e a festa continuou. Aí parece que foi a hora dos barracos, das confusões. Tudo começou porque o celular de não sei quem tinha sumido, aí começou uma discussão, um acusando o outro. Quando eu fui ver, já tinha gente se agarrando, puxando aqui dali. Uma gritaria e mais gente se intrometendo. O dono da casa, que também era um aluno do terceiro ano do ensino médio, tentando separar as pessoas pra acabar com aquele caos que tava, mas ele não tava conseguindo por nada. Aí, antes que alguma besteira maior pudesse acontecer, 3 amigos meus, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu já conheci em toda a minha vida, Raíssa Pimentel, a lutadora mais sinistra que eu já vi, e o Thales, o menino mais escandaloso que eu já conheci, se juntaram pra ajudar o dono da festa a separar a briga. Aí, só dava pra ver a Giovana assim:
Ô, garota, tu não tá em casa não, solta ela, senão eu vou dar um jeito nas duas, quer ver? O Thales estava assim. Vocês duas, já tem!